Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Oi, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um Pod Heart. Aqui falamos tudo sobre o coração e hoje iremos falar a respeito de um tema muito importante: angiografia torácica. Isso mesmo, pessoal. O exame estuda a porção da aorta no tórax, uma das artérias mais importantes que leva sangue do coração para outras áreas do corpo. Ao longo desse desse podcast falando sobre angiografia torácica, chegarão algumas perguntas e ao longo nós iremos respondendo. Porém, antes, pessoal, nós iremos falar sobre a anatomia desse órgão tão essencial, que é o coração. E com relação ao coração, o coração é um órgão singular, muscular, localizado no mediastino médio. Essa localização, à esquerda do plano do mediastino, a sua principal função consiste em bombear o sangue através dos vasos, fazendo-o chegar a todas as células do organismo. É fundamental conhecer o posicionamento correto do coração, isso mesmo, dentro da cavidade torácica, para a aplicação das técnicas corretas de auscultação ou do registro elétrico do coração. Mediante o ecocardiograma e outros exames que ajudam na determinação de patologias cardíacas, principalmente durante o processo de reanimação cardiorrespiratória. Para utilizarmos qualquer uma dessas técnicas, torna-se necessário o conhecimento da anatomia e da localização do coração na cavidade torácica. O coração é formado por duas bombas. As câmaras cardíacas do lado direito recebem o sangue que provém de todo o organismo e ejetam através do tronco pulmonar, que por sua vez o transporta em direção aos pulmões para ser purificado. O dióxido de carbono difunde-se do sangue para os pulmões e o oxigênio difunde-se dos pulmões para o sangue. As câmaras cardíacas esquerdas têm a função de bombear o sangue para a circulação sistêmica, que fornece os nutrientes e o oxigênio a todos os tecidos do corpo e recebe deles o dióxido de carbono e outras substâncias resultantes do metabolismo. Então, gente, revisando a anatomia rapidamente e também adentrando na parte da fisiologia do coração, que iremos falar também, que é muito importante. O coração é uma bomba capaz de bombear 5 litros de sangue por minuto em um adulto com débito cardíaco típico. E tem aproximadamente o tamanho de, digamos que, uma mão adulta fechada. Referência ao punho, né, pessoal? E pesando entre 250 e 350 gramas. O coração está centralizado na cavidade torácica entre os dois pulmões, em um espaço denominado como mediastino. Então, pessoal, tudo certo por aí? Vamos dar continuidade. A ritmicidade cardíaca é fundamental para o controle da pressão arterial e nutrição adequada de todas as células do corpo humano. As contrações musculares ocorrem devido à despolarização, que é a passagem de cargas positivas pela membrana das células cardíacas, e essa despolarização é causada pela ação do nó sino atrial e sua frequência é mantida por ação do sistema nervoso autônomo. Essas ondas de despolarização são propagadas com facilidade pelas células graças ao tipo de junção presente entre as células do tecido cardíaco, chamadas de junções comunicantes. E descarga elétrica se propaga através do tecido atrial cardíaco, promovendo sua contração e termina no nó atrioventricular. O nó atrioventricular dará sequência na sinalização, permitindo a passagem de cargas elétricas. E através do fascículo atrioventricular, nos feixes direito e esquerdo, em sequência, o sinal elétrico passa pelo ramo subendocárdico, massa ventricular,
miocárdio, causando a contração dos ventrículos e, por fim, a onda despolarizante segue para o epicárdio. Enquanto a sístole atrial, contração do átrio, os ventrículos permanecem em recuperação, relaxados, preparando-se para a contração e se enchendo de sangue por conta de sua dilatação. Esse fenômeno é chamado de diástole. Quando a onda de despolarização chega ao ventrículo, a contração desse tecido e concomitante relaxamento atrial. Aneurisma da aorta torácica. Afinal, o que seria essa patologia? Um aneurisma da aorta torácica é uma saliência ou protuberância cheia de sangue em uma parte da aorta que passa pelo nosso peito. A aorta é o principal vaso sanguíneo do nosso corpo, que sai do coração, passa pelo peito, que é a região torácica, e vai até o abdômen, onde se divide para levar o sangue para as nossas pernas. Um aneurisma da aorta torácica é considerado grave. A saliência na aorta pode acabar tornando fraca e a força da pressão sanguínea normal pode fazer com que ela se rompa. O que, por sua vez, pode levar a fortes dores e hemorragia interna grave. E aí surge o questionamento, O que pode causá-la? Não se sabe exatamente o que pode causar um aneurisma. Em algumas pessoas, a protuberância pode ocorrer por conta de alguma fraqueza na parede da aorta devido a uma inflamação. Alguns médicos acreditam que o entupimento das artérias, processo também denominado endurecimento das artérias ou aterosclerose, pode ser a causa dessa inflamação. Mas também, pode ser o tabagismo, a obesidade, fatores hereditários, traumas e outras doenças. E aí, quais são os sintomas? A maioria das pessoas com aneurisma da aorta torácica não apresentam quaisquer sintomas. Muitas vezes, o aneurisma cresce lentamente e acaba passando despercebido. Muitos nunca chegam ao ponto de uma ruptura. Já outros podem crescer rapidamente. Quando o aneurisma se expande, ele pode causar dores no peito, dores na lombar, tosse, rouquidão ou dificuldade para respirar. A maioria dos aneurismos são identificados em exames de rotina, como radiografias, que são solicitados por outras razões. Aí, será que tem fatores de risco? Tem sim. Os fatores de risco para o aneurisma da aorta torácica são semelhantes aos que contribuem para o entupimento das artérias, incluindo se o paciente fuma ou tem histórico de tabagismo, se ele tem pressão alta, se o colesterol é elevado. O risco de desenvolvimento de um aneurisma da aorta torácica aumenta com a idade, histórico familiar, lesão no peito e outras doenças que também podem ser fatores de riscos. Alguns pacientes com aneurisma da aorta torácica também possuem um aneurisma de aorta abdominal. Olha, e vai chegando comentário, gente, é isso mesmo. E olha, um desses aí tá perguntando, como obter o diagnóstico? Bom, gente, se seu médico vir sinais de um aneurisma de aorta torácica, é possível que ele solicite exames para confirmar o diagnóstico, Estes exames geralmente incluem radiografia de tórax, ressonância magnética, RM, tomografia computadorizada, ultrassom e angiografia. As imagens geradas por esses exames ajudam o médico, auxiliam a ver o interior da aorta e de outros vasos sanguíneos e órgãos do seu corpo, do nosso corpo, para determinar se há ou não um aneurisma torácico. E aí acabaram de chegar alguns comentários nos questionando de como é feito o tratamento. O tratamento do aneurisma no coração vai depender do tamanho e da localização dele. Se tiver menos de 5 centímetros, a princípio, poderá ser tratado com medicação para diminuir a pressão arterial, diminuindo assim a possibilidade do aneurisma estourar. Os medicamentos não seriam uma opção de tratamento em uma situação de emergência, mas podem ser apropriados se o perigo de uma ruptura não parecer iminente. Caso o aneurisma continue a crescer, o médico poderá se decidir por uma cirurgia para a remoção do aneurisma antes que ele se rompa.
O aneurisma da aorta na parte superior do tórax, a aorta ascendente, geralmente são operados imediatamente. A cirurgia envolve a substituição da seção enfraquecida do vaso sanguíneo por um tubo artificial, chamado de enxerto. Os cirurgiões irão colocar grampos na artéria acima e abaixo do aneurisma para interromper o fluxo sanguíneo naquela parte da aorta. A seção protuberante, o aneurisma, vai ser cortado. O cirurgião, então, irá substituir a peça que falta pelo enxerto. Os grampos são, então, removidos para permitir que o sangue flua através do vaso novamente. Sabemos que há benefícios. Mais uma pergunta. Há riscos? Sim, gente, há riscos, sim. E os dois principais riscos deste exame são o uso de contraste, à base de iodo e de radiação ionizante. O material de contraste utilizado na tomografia pode causar reações alérgicas graves, incluindo choque anafilático, choque hemorrágico, podendo levar o paciente até a morte. Outras reações são náuseas, vômitos, dificuldade respiratória. Por isso, gente, é de grande valia se atentar ao que você irá falar para o médico antes mesmo de realizar o exame. Porém, os benefícios são surpreendentemente com o avanço. Diagnosticar obstruções e doenças cardíacas, avaliar um stent após cateterismo e angioplastia durante emergências, pois permite uma avaliação rápida e detalhada. E agora, para finalizar o nosso podcast hoje, nós vamos responder a última pergunta feita aqui nos comentários, que é sobre a responsabilidade do tecnólogo na sala intervencionista. A radiologia é uma das principais ferramentas da medicina. Essa realidade coloca o nosso profissional como um instrumento fundamental na estrutura da saúde pública. Além da operação de equipamentos de imagens, alguns procedimentos complementares são de atribuição exclusiva de técnicos e tecnólogos em radiologia. A base dos exames está na geração de imagens que vão orientar o cirurgião por meio do cateterismo. Esse termo genérico consiste na inserção de um tubo fino e flexível, o catéter, no sistema circulatório. Ao chegar ao local onde se pretende averiguar, por dentro do catéter, injeta-se uma substância radiopaca que gera contraste com os raios-x emitidos pelo angiógrafo, aparelho no qual o paciente está posicionado, e então as imagens serão transmitidas para os monitores. Abre aspas. O profissional da radiologia executa suas funções junto a uma equipe multiprofissional cujo principal objetivo é salvar vidas, geralmente em situações de emergência. Fecha aspas. Explica o técnico em radiologia Rubens Acosta, do Rio Grande do Sul. A operação dos equipamentos, o controle de qualidade das imagens e a proteção radiológica do ambiente são atribuições dos técnicos e tecnólogos. A área é regulamentada pelas resoluções Conter de número 6/2009 e 2/2012. Abre aspas. Temos papel relevante no preparo da angiografia e no posicionamento do paciente, para garantir a obtenção de imagens com qualidade durante e após os vários procedimentos. Fecha aspas. E é assim que nos despedimos de vocês, pessoal. Muito obrigado pela atenção e espero encontrar vocês novamente aqui. Tchauzinho! Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem, fiquem bem e nos encontramos em breve em mais um Pod Heart.